Muito bem, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro síncrono. Hoje, então, transição de conteúdo, tá? Estamos mudando de conteúdo, acho que para a alegria de muitos aí, mas vamos tentar recapitular de uma maneira rápida, ver o famoso de onde viemos e para onde vamos. Só recapitulando, tá? Então, pegando no princípio da abordagem anterior, tá? Então, qual que é a ideia e, por consequência, tá? Opa, spoiler. Alguns estranharam essa abordagem recente, e eu entendo, tá? E eu vou tentar explicar um pouquinho e também falar um pouco do que vai ser o próximo, né? Então, tentar entender a situação no geral. O que eu senti de dificuldade, tá? No geral, que eu vi, pelo menos da galera que eu acompanhei, de quem mandou. Oh, peraí, que tá bagunçado aqui, só um minutinho. Pronto. Então, basicamente, as maiores dificuldades que eu vi foi justamente em relação à abordagem. Então, assim, tivemos a atividade, ela é composta por algumas etapas. Então, a princípio, a escolha da referência, tá? Então, a escolha da imagem, que a princípio era algo bastante descompromissado, tanto faz a imagem que eu escolhi, eu vou ter que fazer todas elas de toda forma e depois, mais do meio para o fim, você acaba percebendo que não é bem assim. Então, pô, eu deveria ter escolhido melhor a referência, ou às vezes bate aquele arrependimento, fala, e agora, né? Tipo, não estou contente com a decisão que eu tomei, mas ao mesmo tempo também eu não vou começar a fazer tudo de novo do zero, porque vai me dar muito trabalho, vai consumir tempo, esse tipo de coisa. Então, isso, de certa forma, é um pouco do aprendizado para as próximas que nós vamos ter, tá? Pelo menos a próxima de imediato, até porque as outras a gente não tem lá muitas opções, vocês vão ver. Mas enfim, dessa agora, dessa vigente, tá? Então, justamente das etapas. A primeira, que é a escolha da imagem, como eu disse, alguns não se deram o valor devido no primeiro momento, mas depois, mais para frente, isso ficou claro que talvez eu tivesse que tomar um pouco mais de cuidado com a imagem que eu escolhi, enfim. Seguindo depois, a estrutura simplificada, no geral, a parte dos palitos eu não vi problema, eu acho que todos compreenderam mais ou menos essa ideia. Problemas de escala e proporção, tá? Isso é normal, isso faz parte do desenho, até porque é um dos grandes desafios dessa etapa da estrutura simplificada. Agora, além disso, e até aquela questão depois, o acréscimo do gestual, que eu entendi que a gente está experimentando, como eu disse, esse semestre a gente acabou retirando essa etapa do gestual, que acabou gerando confusão no semestre passado, mas não sei necessariamente se foi uma boa decisão, porque a gente viu que isso faz falta, tá? Então, pelo menos o conceito de linha de ação, essa parte da curvatura, do movimento do desenho, eu particularmente senti falta em alguns de vocês, e eu vi que depois que vocês entenderam mais ou menos isso, os esboços de vocês evoluíram bastante. Então, é algo que a gente vai ter que repensar de novo. Não sei se voltar para o gestual como era, mas de repente algum conteúdo que aborde essa necessidade, até um dos pontos positivos em trabalhar esse tipo de coisa, esse tipo de conceito no desenho. Certo. Na estrutura simplificada, o que eu achei que um dos grandes problemas da estrutura simplificada em si foi justamente os elementos tridimensionais. Então, o tronco e o quadril. Eu acho que essa junção dos palitos e até a parte das articulações dos palitos em si, beleza. Como eu disse, não vi grandes problemas, algumas pequenas falhas de escala e proporção, mas essa parte tridimensional, eu acho que tivemos alguns problemas. Primeiro, a gente não trabalha com gabarito, então, assim, mas me diz como é que eu tenho que desenhar o tronco, me diz como que eu tenho que desenhar o quadril. É relativamente livre, desde que você consiga atender esse conceito da tridimensionalidade. E eu acho que essa liberdade é o que cria uma confusão
e a bagunça, eu diria, não só dessa etapa, mas das demais também. Então é aquela história que isso tanto eu, depois o Mike pode confirmar ou não, mas a gente tem esse sentimento que quando a gente dá essa liberdade aos alunos, ó, agora vocês podem escolher da forma como vocês acharem melhor, isso cria uma interrogação enorme, tipo, e agora, para onde eu vou? Então não sei se boa parte das aulas é palpada nessa coisa muito guiada, tipo, tem que ser desse jeito e não tem muita abertura para isso. E quase sempre dessa forma. E quando finalmente, tipo, agora vocês são livres para escolherem, tipo, e agora? Qual que eu escolho, né? O que eu faço? Isso gera uma certa confusão. Então, quando a gente não trabalha com modelos previamente prontos, né, justamente os gabaritos, então ter esse desenho mais refinado da forma, ou pelo menos, olha, você pode escolher entre a opção A, B ou C, então pelo menos dar essas sugestões, fica o negócio mais difícil. Até o ponto, tipo, não sei se eu entendi, não sei se é isso, não sei se o exemplo está correto, coisa que faz parte, tá? Inclusive o acompanhamento, a ideia dele é essa, e enfim. Então tivemos certas dificuldades em relação a esses elementos tridimensionais, tá? Na estrutura simplificada, então desde a sua origem já tivemos problemas com isso. E depois avança para as outras duas etapas de desenho, né? Que é justamente a por incrível que pareça, a intermediária, que seria os volumes geométricos simples, essa eu não sei se é porque já tem uma estrutura muito parecida com um manequim, um boneco, o que for. Eu senti uma dificuldade menor nessa intermediária do que necessariamente na estrutura simplificada em relação a tronco e quadril. Então, meio que por consequência, meio que vocês já tinham apanhado um bocado nessa inicial da estrutura simplificada, chegava nos volumes geométricos simples, vocês meio que desenrolavam. Então, uma dificuldade ou outra, tipo, ainda não sei se é correto, se está certo, tudo bem, mas eu, particularmente, no geral, senti uma dificuldade um pouco menor do que a primeira etapa propriamente dita, os primeiros volumes. Boa tarde, Vanessa. Deixa eu só ver aqui a mensagem do Douglas. Tem um livro chamado Dando Vida a Desenhos, que tem inclusive na biblioteca da UFC, que fala bastante sobre movimento, sketch e gestual. Legal. Então, eu particularmente sempre gosto de ver essas referências, então se tem na biblioteca, melhor ainda, fantástico. Talvez hoje o acesso não seja dos melhores, mas enfim, em breve acredito que isso vai se resolver. Mas sempre é bom ver conteúdos como esse e que então eu acho que eu sei qual que é. Eu não estava associando o nome ao livro. Inclusive do desenhista da Disney, né? São dois volumes, tem um de pessoas e outro de animais. Se for esse, pronto, eu sei qual é o livro. É incrível. Então, eu acredito que seja a versão traduzida, que é melhor ainda. Então, melhor ainda. Enfim, eu vou desvirtuar, mas é coisa rápida, tá? Rapidinho. Basicamente, assim, a Disney, acreditem ou não, principalmente na Era de Ouro, aquela coisa toda das animações 2D, eram muito comuns eles pegarem a temática do filme, então, sei lá, Rei Leão, e nisso eles faziam oficinas com alguns artistas, pelo menos com os principais, e levavam, por exemplo, colocavam um leão lá, soltavam um manso, logicamente, eles perderam 15 animadores com. Não, não teve nada disso, tá? Mas Então eles levavam um leão, deixavam lá o leão caminhando no auditório, e a galera fazia desenho lá gestual, então começava a experimentação, tudo justamente para entender duas coisas. A construção do desenho em si, então eu estou citando o leão, mas seja o que for, tá? E a própria parte da animação, então estudar o movimento também. Então eles fazem muito isso, além das pesquisas de campo, outras coisas. Além disso, pegando atores reais, não são raros às vezes que, apesar do Walt Disney negar sempre, tá? Mas sim, Disney usava referências também, e não eram raros as etapas de musical onde vinham atores, eles ensaiavam esse musical, eles faziam lá um número musical ao vivo com atores reais, e mais uma vez os animadores lá sentados, eles ficavam assistindo, isso era filmado depois para posteriores consultas, mas é justamente para treinar tanto a parte do desenho em si, mas para treinar o gestual também. Além disso, eu não sei se eu mostrei para vocês, não lembro, mas eu acho que no material que eu compartilhei com vocês do gestual,
Tem inclusive um curta do Glen Keane, que também trabalhou na Disney, tá? Ele foi o artista-chefe do Tarzan, então ele é sensacional, ele é uma referência para isso, tá? Então vale a pena ver. E trabalha muito bem, inclusive o Tarzan, eu arrisco a dizer que é um dos desenhos da Disney que explora muito essa questão do movimento humano, por mais, só um segundinho. Enfim, desculpas, mas como sempre, é o que eu digo, é só começar a aula para a galera do telemarketing me ligar e sempre assim, eu como, retomando, eu como uso o celular como câmera, então acaba complicando. Mas enfim, voltando. Então tem esses estudos, tá? Então do Glen Keane, desse livro aí que citou. Pô, agora eu peço desculpas, tá? Fugiu o nome do artista, eu não lembro o artista, é um cara bem famoso, é verdade, mas eu não recordo do nome dele agora, tá? Desse livro. Mas são 2 grandes volumes, tá? Então ele separa entre pessoas e animais e trabalha essa parte sensacional, então, do movimento, do gestual, do sketch. E é legal, o que eu acho que vale, o livro é uma obra de arte em si, mas eu acho que vale essa questão do estudo para entender também o porquê dessas coisas, né? Às vezes a gente tem essa falsa impressão que é algo puramente burocrático, tipo, eu quero fazer um desenho, eu poderia fazer isso de uma maneira muito mais simples, mas tem essas diferentes etapas que apenas criam uma burocracia no desenho. E não é isso, tá? Então, cada um deles tem uma função e, querendo ou não, com o tempo, logicamente com habilidade, essas coisas vão se tornando naturais. Então, é o que eu digo. O desenho gestual em si, ele te prepara, ele te dá esse estudo prévio para você conseguir entender essa fluidez, esse movimento, e a partir disso, em cima dele, você constrói o restante justamente para conseguir agregar coisas. Então, você vai ter logicamente, todas as etapas posteriores, então a definição da anatomia, a construção, até a etapa de acabamento, que a gente não fez propriamente dito, vamos chegar lá, mas a gente ainda não fez. Mas tudo isso construído através de uma base sólida, que seja justamente essa parte da fluidez e do movimento. Então, é o que eu disse, eu reforço, de certa forma, vai funcionar para o nosso próximo conteúdo também. Se você não tiver essa fundação do desenho, essa construção inicial, essa estrutura, isso muito bem definido, o restante fica muito instável, tá? Então, pode gerar problemas futuros. E o desenho como um todo, quando você chega nessas etapas posteriores, é mais arriscado essa coisa até do arrependimento, dessa reconstrução, dessa parte de reestruturar o que já foi feito, através dessas bases que não estão bem fundamentadas. Pode escrever o nome? Peraí, a Lilian está falando do livro, está falando do animador, pode escrever o nome do quê? Do livro em si? Só coloca a pergunta de novo para eu entender. Não, não responda assim, porque você me sacaneia. Sim, para qual delas? Ah, sim, sim. O nome do livro, eu acho que o Douglas já citou, é Dando Vida a Desenhos. Dando Vida a Desenhos. E inclusive tem na biblioteca. Eu arrisco a dizer que tem os 2 volumes, tanto de pessoas quanto de animais. Até onde eu lembro, eu acho que tinha os 2, tá? Eu não sei. Tem outros também, tá? Depois eu posso citar alguns livros aí para vocês também. Deixa eu ver. Olha, a própria Lilian citou, né, o Aaron, que também trabalhou essa galera toda trabalhando na Disney, impressionante, é referência também. E ele já, um dos grandes diferenciais que eu acho dele é a cartoonização que ele faz dos animais, é assim, é um negócio maravilhoso. O que eu gosto dele a abordagem. Então,
primeiro, o traço dele, logicamente, é incrível. Talvez vocês não associem a pessoa ao desenho, mas quando vocês verem o desenho dele, provavelmente é coisa que, eu já vi isso antes, e provavelmente vocês já viram. E ele tem um desenho incrível e ele trabalha o que eu acho quando você se destaca nessa parte de cartoon, a simplificação, quando com poucos traços você consegue comunicar muito. E ele faz isso muito bem. Então, e hoje é o que eu falo, é assim, ame ou odeie o YouTube, tá? Então, indiferente se vocês gostam ou não da ferramenta, eu acho que é uma vitrine incrível para ter acesso a essas pessoas, porque aí começa a ficar um papo de velho, né? Mas aquela famosa, no meu tempo, na minha época. Então, essa coisa meio saudosista, mas assim, anos atrás, acesso a esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, você só teria assim em workshops, você ter a sorte de ter acesso, por exemplo, essa pessoa foi na cidade que você mora, coisa raríssima, ou então ele veio até o país e você se deslocou até a cidade que ele veio falar, enfim, ou você viajou para fora, enfim, eram momentos muito raros de você conseguir convergir esse tipo de coisa para ter acesso a essas pessoas. De uma forma indireta, você poderia ter videoaulas compradas ou livros, mas essa coisa que nós temos hoje e que às vezes a gente não valoriza, não dá o devido valor, é justamente esses vídeos que essa galera produz e dando dicas valiosíssimas do desenho, da construção, do próprio mercado como um todo, enfim. Então é muito legal, tá? Depois até peço aí de uma forma encarecida, se vocês puderem colocar esses links também em materiais de apoio lá no Discord, eu agradeço, tá? Eu acho que são grandes contribuições que podem vir aí agregar muito na nossa discussão. Lilian, beleza? O nome do livro, eu acho que nos acertamos nessa falha de comunicação, mas eu acho que está tudo certo. Muito bem, seguindo. Então, qual que é a transição? Qual que é a mudança? E, de certa forma, talvez a gente acabe retificando alguns problemas que tivemos com comunicação em relação à atividade anterior. Então, lembrando, tá? Temos entrega, já deixa eu reforçar, tá? Pô, professor, prorrogou até hoje, não tem como prorrogar um pouco mais? Infelizmente, eu tenho que dizer que não, porque nesse caso, até hoje, tá? De quinta para hoje, eu acho que não tem grandes problemas. Então, porque era originalmente para quinta e não para hoje? Era justamente para dar uma ressaca, era para dar um recesso para vocês não emendarem uma atividade com outra. Então, eu entendo que alguns de vocês ainda vão estar terminando a atividade de hoje, tá? Então, até 23h59 tem tempo, né? Me preocupa às vezes que, eu vou começar daqui a pouco, talvez não seja uma boa, mas enfim, fica lá, fica até a dica, olha, depois você vê esse conteúdo, ele está sendo gravado, tá? Então vai lá, faz a atividade, garante, e depois acessa o conteúdo de hoje, mas enfim, temos até as 23h59 de hoje. Em teoria, tá, foi programado para quinta-feira passada, justamente para dar esse intervalo para vocês, porque hoje, como vocês vão ver no final do encontro de hoje, eu já vou estar apresentando um outro conteúdo, que é justamente dessa atividade vigente agora, e eu não gosto dessa coisa de ficar emendando, então fica muito cansativo, vocês não têm um intervalo e, de certa forma, também vocês não conseguem assimilar direito o conteúdo, porque justamente pula de uma atividade para outra, então fica um negócio que às vezes é só o fazer, 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 e às vezes a gente acaba deixando o pensar de lado, né? Então essa coisa do prazo tá sempre em cima também, eu entendo, tá? Então a gestão de tempo é bem complicada, mas enfim, seguindo, só explicando. Não temos como prorrogar essa data de entrega de novo, tá? Vamos estar já em cima de uma outra atividade, que é justamente o conteúdo de hoje. E o conteúdo de hoje é o seguinte. Peraí, alguém ia falar? O conteúdo de hoje, como tudo, ele tem prós e contras. O que eu acho. Peraí, que tem uma invasão aqui. O que eu acho é que tem a vantagem que, de certa forma, é um conteúdo bem direto, tá? Então, diferente do que a gente fez agora. Peraí, Imaginante, não vai derrubar nada nenhum. Peraí. Então, diferente do conteúdo anterior,
que precisa de um raciocínio maior e de uma construção maior dessa parte da estruturação do desenho, esse atual ele é mais direto, ele é mais simplificado nesse sentido. Infelizmente, por outro lado, né, então tem a dificuldade, como eu tinha dito para vocês antes, pequenos assim, as nuances, então a tolerância de falhas que nós tínhamos na atividade anterior, justamente na construção dos corpos, tudo, algumas tolerâncias, elas vão ser reduzidas nessa atividade de hoje. Não quero fazer terrorismo, tá? Mas só explicando. E depois, quando chegar na atividade propriamente dita, eu vou explicar isso com mais calma, só para vocês entenderem. Mas enfim, só explicando que são coisas diferentes, tá? Então vamos ter algumas exigências, porém é uma atividade relativamente mais simples. Não tem toda essa parte da. Ela é difícil resumir dessa forma, mas ela é mais o fazer do que necessariamente o pensar. Mas a gente chega lá, então não vamos confundi-los também, nem criar muito terrorismo. Enfim, seguindo. Não sei se vocês chegaram a ver o material anterior que eu compartilhei com vocês, mas ele trazia até uma brincadeira em relação a essa parte dos resultados, né? O que eu vejo muito em alguns cursos online, é essa construção do aprendizado do desenho, por vezes de uma forma um pouco milagrosa. Então é aquela história. Se você se inscrever, se você comprar esse curso, se você fizer essas videoaulas, enfim, você sai disso para isso, por exemplo. Então, dá essa falsa impressão que basta você ter acesso a esse conteúdo, basta você ter acesso ao material, seja ele qual for, tá? Uma apostila, uma videoaula, enfim, o que for, pelo menos até hoje, no contato que eu tenho lecionando desenho, eu não vejo esses saltos grandes justamente consumindo conteúdo. Então, quem dera, né? Então, é como eu disse. Hoje, com o YouTube, por exemplo, o acesso é muito bom a várias coisas, inclusive a videoaulas de muita qualidade, mas eu não vejo resultados dessa forma, tipo. Isso me lembra muito uma atividade física. Eu acabo assistindo vídeos de como fazer um determinado exercício, então parece que por consequência, só de eu estar assistindo esses vídeos, eu já vou entrar em forma. Então, não é assim que funciona, tá? E isso é a mesma metáfora, é o mesmo parâmetro que eu colocaria para desenho. Não tem como você evoluir no desenho por si só, justamente acessando esses materiais, e aí seja eles quais forem, tá? Videoaulas, apostilas, livros, o que for. Então, agrega, com certeza agrega. Eu acho assim que tem livros maravilhosos que abordam o assunto, são muito bons. Tem videoaulas maravilhosas, enfim, arquivos, enfim, seja qual for. Mas eles, de uma forma isolada, eles trazem o benefício até tal ponto. Mas o desenho em si tem essa dependência muito grande da atividade prática. Se você não tiver o desenhar envolvido no processo, dificilmente você vai avançar. Então, sim, você precisa das teorias, sim, você precisa das técnicas, sim, mas chega um momento que é colocar isso em prática. E é literalmente isso. E é o famoso cair na velha máxima, tá? Que o pessoal acha que é deboche, mas você aprende a desenhar desenhando. Então, é um processo prático, você tem que colocar isso em prática. Voltando. Então, qual que é a ideia, né? Como é que você consegue migrar de um resultado inicial desse para esse? E o legal disso é que quando você tem o parâmetro uma mesma pessoa, você vê que é possível. Então, é fácil, é só colocar artistas diferentes. Não, não é essa trapaça, tá? Então, nesse caso, é um autorretrato, e justamente ela conseguiu fazer um desenho inicial e depois um período, aprendendo algumas técnicas, logicamente, conseguiu evoluir para esse outro desenho. Então, é assim, eu também quero isso para mim, como é que eu faço, né? E aí, justamente, eu falo, a dica é treinar bastante, então, por consequência. Mas tem alguns pontos, e até não vou ser tão trapaceiro esse ponto, dar uma resposta totalmente vaga, tipo, o verdadeiro desenho é aquele que está dentro de você apenas precisa libertá-lo, sabe? Que frase máxima, né? Então, biscoito da sorte chinês, né? Mas não quer dizer muita coisa. Siga teu coração, assim, o...
O talento, ele está em você. Então, você, ao mesmo tempo, tem o potencial e é a prisão do seu talento, sabe? Tá, e aí? Então, basicamente, está de uma forma bastante pontual. Por desenho da figura humana como um todo, funciona para corpos, tá? Mas que a gente vai ter essa abordagem agora mais focada na relação do rosto, justamente proporção. Então, sim, precisamos ter proporção no desenho, e é um dos pontos que eu vou colocar. Uma das grandes diferenças de rosto para corpo é justamente a tolerância. Eu estou repetindo bastante isso, tá? Mas já eu explico o ponto, o porquê disso. Enfim, proporção e acabamento por consequência. Como estamos trabalhando num desenho ainda monocromático, então acabamento que eu digo, preto e branco, tá? Volumetria, valores tonais, aplicar uma volumetria que a gente consiga entender o realismo. Então, de certa forma, o acabamento de luz e sombra, ele acaba diferenciando um desenho que poderia seguir por uma linha mais cartoonizada, mesmo que fosse um cartoon mais puxado por o realismo, como alguns artistas de quadrinhos, tem um traço que tem uma puxada mais realista, mas por ter aquele traço mais característico de quadrinhos, parece quadrinhos, tá? Não é isso, então a gente trabalha para algo que puxa mais para o realismo, então, inclusive no acabamento, então um apelo mais artístico e mais realista, tá? Não são raras as vezes que você pega um artista de quadrinhos nos tutoriais explicando a luz e sombra em quadrinhos é aplicada dessa forma, e se fosse um desenho artístico, eu aplicaria de outro jeito. Então, acontece, tá? Sim, tem artistas de quadrinhos que fazem uma pegada totalmente realista, Alex Ross, enfim, entre outros, mas não é isso, não vamos confundir, tá? Só para tentar separar. E justamente um ponto importante, que, querendo ou não, é um dos alicerces fundamentais no desenho de observação como um todo, e isso inclusive vale para o desenho da figura humana, então para rosto, corpo, o que for, mas no desenho de observação como um todo, é a questão do renovar o olhar. Então, essa necessidade, essa exigência de você conseguir se desvincular desse teu repertório mental de coisas previamente prontas, dessa construção de signos e símbolos que você já tem na tua cabeça, para algo mais simplificado, que é basicamente isso está parecido ou não com a minha referência. Então é simples assim, tá? Por mais óbvio que isso possa parecer, não é tão fácil assim a gente se desvincular de uma forma pelo menos consciente na etapa do desenhar em si. Isso leva um certo treino, não só na etapa de interpretar o desenho visualmente, mas também na etapa de executá-lo. Então são duas coisas distintas que se complementam, mas não necessariamente é algo natural. Então isso vem com o tempo, tá? Vem com a experiência, mas é um pouco complicado para entender isso no início, inclusive para compreender esse conceito. Mas já eu explico um pouco mais. Treine paciência, como tudo, tá? E aí, como eu já disse, esse duelo, esse embate de imagem mental e imagem visual, essa diferença entre os dois e de que forma a gente tenta explorar cada um deles. Muito bem. Um dos pontos diferenciados de corpo para rosto, justamente a abordagem, e aí, como eu disse para vocês, vamos ter uma abordagem bidimensional, que vai facilitar um pouco esse processo, essa construção do traço, e ao mesmo tempo segue um pouco, e é o que eu disse, em relação à interpretação de vocês de desenho, segue um pouco essa pegada um pouco mais tradicional do desenho. Então, na estrutura do corpo, a gente tentou algo um pouco mais diferente de conseguir. Peraí, diga, ajudante. Meu ajudante quer interagir. Então, justamente essa diferenciação da construção tridimensional, que eu entendo que pode ter sido um embate com alguns de vocês, justamente tentar compreender essa parte da comunicação, dessa interpretação tridimensional. Agora não, peraí. E é justamente essa diferenciação, tá, da abordagem tridimensional, mas a bidimensional é mais ou menos o que a gente já vem fazendo ao longo das aulas, não chega a ser muito diferente dos outros exercícios e das outras atividades que vocês fizeram, e até por isso
ela acaba sendo, eu diria, mais simples de ser compreendida. Então, o que é esperado nessa atividade, né? Então, é mais ou menos essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio. Mas, enfim, dessa abordagem bidimensional, o que vamos utilizar? Medidas, proporções, blocagem, que talvez seja um termo muito complicado agora, mas depois vocês vão entender um pouco disso. Formatos e relações, até porque temos elementos de rosto, luz e sombra, valores tonais, treino e paciência, aquela coisa toda. E um dos aspectos fundamentais dessa construção do rosto, vamos tentar simplificar. O que é necessário para a construção não só dessa atividade agora que vamos ter, mas para o desenho de figura humana em si, de rosto como um todo, tá? O que seria necessário? Duas coisas. Então, se for resumir em duas palavras, estrutura e acabamento. E é justamente o que vai estar associado às nossas atividades, justamente o que vai estar associado às entregas, mas a gente chega lá. Por enquanto, estrutura e acabamento. Estrutura, vamos pensar em line art, contorno, traço, coisas simples, tá? Essa parte da estrutura, por consequência, só um segundinho, gente, só um minutinho. Oi, gente, desculpa. Como eu disse, hoje está um pouco agitado aqui. Enfim, dos dois pontos, então, fundamentais, tá? Essa construção da estrutura básica do desenho, então a gente acaba separando, então, na parte da estrutura e a parte do acabamento. A parte da estrutura vem os requisitos muito parecidos, até porque a lógica é a mesma, tá? Dessa construção de desenhos de observação. Então, temos grid, medidas e proporções, a parte da blocagem, que depois eu vou explicar um pouco melhor, que na verdade, assim, ela vem para facilitar um pouco o processo de acabamento, mas que depois nós vamos ver que é algo um pouco opcional, que pode funcionar para alguns de vocês, mas que não necessariamente é o processo para todos, vamos colocar dessa forma. Então, para alguns de vocês isso pode facilitar, então acho que vale pelo menos a tentativa, mas que não é necessariamente algo obrigatório, como foram as etapas anteriores que a gente trabalhou a estrutura do corpo, aquela coisa toda. E, de certa maneira,
essa nova atividade agora de rostos, ela é um pouco mais livre, no sentido que vocês vão administrar a forma como vocês vão fazer, mas ao mesmo tempo tem uma exigência do resultado final. A gente chega lá, como eu disse, por enquanto só estou empurrando para o final, né? Depois a gente fala disso, mas é porque daí eu aproveito e falo tudo de uma vez. O acabamento, então, basicamente, a gente vai trabalhar com valores tonais e aplicar luz e sombra. Então, essa questão da volumetria, que não vamos trabalhar a volumetria, num aspecto mais puxado para o realismo, depois eu explico isso também, só para entender que sim, vai ser uma pegada realista. E a ideia é tentar se aproximar o máximo possível da imagem de referência. Cores não é o caso ainda, tá? Isso vai ficar para o futuro, próximas atividades, não para essa agora, até porque eu diria que o apanhado de coisas, o apanhado de exigências, por enquanto já está suficiente, então não vamos agregar coisas a mais. Essas coisas vão chegar com o tempo, tá? Mas por enquanto não. De uma maneira rápida, tá? Então, degustação de técnicas. Tentar trabalhar, como eu disse, não tem uma exigência, tá? E nesse caso, vocês vão administrar o que funciona melhor para cada um de vocês. Isso vale muito das aulas anteriores, da disciplina anterior que vocês tiveram de desenho 1, a forma que vocês trabalharam o desenho de observação como um todo. Então, essas técnicas que vocês aplicaram e vocês sabem melhor do que ninguém o que funcionou ou não para cada um de vocês, tá? Então, nessa questão do processo. Mas tem algumas técnicas? Com certeza tem. Então, acho que uma das mais clássicas em relação a essa parte de desenho de observação é o grid. Então, essa construção do grid nada mais é do que aplicar uma malha, tá? Então, essa grade, então esse grid, e justamente a partir de quadrantes você vai ter essas caixinhas, né? Então, a partir desses quadrantes, você vai sempre procurar a referência, então observar ali aquele determinado quadrante de uma referência e tentar reproduzir da maneira mais fiel possível no teu desenho. Então, ele serve para estabelecer algumas coisas, ter relações de medidas, proporção, ter esse ajuste, essa base, quando você precisa recorrer à tua imagem de referência, então tentar ver o que está correto ou não, o que ainda falta ou não, então coisas desse tipo. Espaço negativo, outras questões, então quem gosta de usar formas geométricas simples para estruturar a forma, coisas desse tipo. Outros exemplos, então, sim, já foi usado, isso aí eu vou compartilhando com vocês, tá? Depois vocês dão uma olhada. Mas sim, já é uma técnica antiga, já é também, inclusive, para representar a figura humana, aquela coisa toda. E focando principalmente no nosso tema, tá? A temática é justamente essa parte dos rostos. Então, alguns artifícios, então, barbante, tá? Régua, o que vocês acharem melhor. E aí, nesse caso, tá justamente num desenho de observação para algo real, e algo que real que eu digo nesse caso, um objeto físico, mas poderia ser uma pessoa, o que for. A vantagem do objeto que justamente consegue garantir que ele fique estático durante horas, sem ter qualquer alteração disso. Não sei se vocês já participaram, mas um desenho ao vivo de uma pessoa, então justamente por mais treinado que seja o modelo, chega uma hora que cansa a fadiga do corpo, né? Então a pessoa se mexe, geralmente marca por tempos, né? Então chega uma hora que temos inclusive uma pessoa que já foi um modelo vivo. Diz aí, Douglas, chega uma hora que o corpo inteiro já está se tremendo, né? Você não consegue ficar estático por horas a fio numa boa. Então, geralmente marca períodos. Não, você todo se treme, né? Parece. Você fica meio epilético, né? Tem uma hora que você já tá. Ainda mais o que eu acho engraçado que quando eu fazia esse tipo de aula, eu pedia voluntários na sala, e é assim, a pessoa nunca tinha experiência naquilo. Então, sendo bem sincero, não são raras as vezes que os voluntários era justamente, não quero desenhar hoje, eu vou ser voluntário para ser o modelo vivo. Então, basicamente era esse tipo de pessoas que acabavam se voluntariando. Mas assim, era a primeira vez que a pessoa estava fazendo isso, ela não tinha experiência em relação a isso, e ignorava essa questão da fadiga. Então, o que acontecia, né? Então, eram desenhos que fazia progressivos, então 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. O período máximo que eu trabalhava era 1 hora. Mas 1 hora é muita coisa. Então, 30 minutos já cria assim, um cansaço muito grande.
1 hora é demais, demais mesmo. Então, se você pensar em qualquer pose que você quiser ficar estático durante 1 hora, sentado, não sei o que, sentada de boa, não é, pô. Chega uma hora que você cansa, não tem jeito. Tua coluna cansa, tuas costas cansam. Você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa. E qualquer mudança, por menor que seja, às vezes uma bobagem, tá? A pessoa cansou um pouco de ficar olhando reto, ela foi olhar para baixo, tipo, ela já arqueou a cabeça, mudou o desenho. Então, são coisas que acabam interferindo no desenho. E não são raras as vezes que esses alunos voluntários, eles vinham fazendo uma pose lá toda teatral, fantástica, muito legal, mas eu falava, olha, desencana, muda isso aí, faz algo mais relaxado, porque 30 minutos a 1 hora é extrema. 10 minutos dá para encarar, mas 30 minutos e 1 hora é muito cansativo. 1 hora, então, é absurdamente cansativo. Então, eu meio que obrigava essa galera a ficar sentado, ficar numa pose mais relaxada, porque não dá, seu braço treme, sua perna treme. Então, tinha alguns que ajoelhavam, levantavam o braço, falavam, esquece, esse braço arqueado para o ângulo, ele vai baixando, você não consegue, você não fica com ele estirado durante um tempão, vai cansar, não, esquece, é físico, então é algo físico. Então, algo assim compromete. Mas quando você tem uma estátua, algum outro elemento, até mesmo uma foto de uma pessoa, então não são raras as vezes que depois justamente com celular, hoje em dia é muito mais fácil você simplesmente falar e tirar foto da pessoa, então é mais prático. Você não precisa ficar exigindo tanto da pessoa, dela ficar lá estática, esse tipo de coisa. Seguindo. A aplicação do grid. Então, você aplica o grid na imagem de referência, por mais óbvio que pareça, mas enfim, você tem que seguir o mesmo padrão de grid, tá? Então, essa mesma proporção de grid para o teu desenho, até porque isso é fundamental para essa parte de você conseguir trabalhar o desenho na mesma proporção. Então, não precisa ser necessariamente na mesma escala, você pode trabalhar com dobro, triplo, metade, enfim, mas sempre de uma forma proporcional, ele precisa ser proporcional. Não são raras as vezes que técnicas como essa é utilizadas, inclusive, para ampliar o desenho, para reduzir o desenho. Então, você trabalhar com escalas maiores, você vai fazer, sei lá, a parede do corredor do SMD. Então, beleza, desde que você faça isso proporcionalmente, à vontade, você justamente trabalha com proporções, né, em relação a essa escala. Tem como trabalhar com outros recursos? Tem. Então, hoje temos projetores, tem alguns outros artifícios que podem trabalhar os hacks, né, os hacks da vida real. Mas, enfim, é uma técnica até hoje bastante utilizada para coisas como essa, trabalhar a questão da escala do desenho. Mas, além de tudo, é um recurso também utilizado para ter essa precisão um pouco maior no desenho de observação. E aí, seguindo ainda só exemplos, tá? Então, o grid também pode ser trabalhado com esses materiais transparentes, então, sei lá, uma placa de acrílico, nesse caso, que tem um tripé e uma placa de acrílico na pessoa, então é um modelo vivo, tá? Mas você aplica esse acrílico, uma grade, enfim, o que for, um arame, ou você simplesmente tira uma foto, depois leva isso para o digital, aplica um grid lá e faz todo o desenho. Medidas de proporção, meio que essas coisas acabam se dialogando de uma forma geral, tá? Então, o grid está diretamente relacionado com medidas de proporções, não tem como desvincular um do outro, mas ao mesmo tempo não tem uma exigência que os dois precisam caminhar de mãos dadas, ou seja, eu posso trabalhar com grid ou não, então é uma opção, e aí eu faço muito isso em desenho 1, e alguns alunos gostam, outros nem tanto. E nesse caso, das medidas e proporções, isso pode estar ou não atrelado ao grid. Porém, e aí tem um porém, você pode até se desvincular do grid, mas das medidas e proporções já não tem como fugir, tá? Infelizmente não. Você não precisa trabalhar de uma maneira na íntegra totalmente direta, tá? Com medidas propriamente ditas, não precisa ser algo matemático, você pegar uma régua, ficar medindo. Pode fazer, tá? Mas eu acho que não é tão prático e fica um pouco engessado esse tipo de desenho, até porque você começa a fazer marcações demais. Mas quando é algo mais solto, mais fluido, que você simplesmente está na questão da observação propriamente dita, você acaba utilizando isso de uma maneira, mesmo que indireta, de fazer essas comparações, e querendo ou não, nessas comparações,
você vai estar fazendo essas medidas e essas relações de proporção, só que de uma maneira visual. E não é errado, mais uma vez, não tem oposição nenhuma em relação a isso, de fazer as marcações na folha. Pelo contrário, é algo que eu particularmente faço. E essas marcações de algumas medidas que você vai estabelecer, a distância da cabeça até a moldura da folha é essa, a altura dos olhos, distância para o nariz, esse tipo de coisa você pode ir marcando, e isso pode estar associado ou não a um grid. Então, questão de escolha vai de cada um. Você acaba se precavendo, tá, em relação à distorção do desenho, então, escala, proporção, então, se realmente ele está seguindo a referência, espaços internos, externos, aquela coisa de explorar o espaço negativo para a construção da forma, e trabalhar, assim como vimos a questão da cabeça para estruturar o corpo, e foi toda aquela polêmica que eu falei que é algo que eu não sou muito fã, aquela coisa toda. Aqui segue algo muito parecido, tá? Mas eu vou tentar mudar meu discurso, porque assim, é algo que a gente pode utilizar. Eu só tenho minhas ressalvas, e eu também tenho essa ressalva a esse tipo de método, essa parte um pouco decorada da gente trabalhar com medidas previamente fechadas, sabe? Então, essa coisa de todo o rosto funciona dessa forma. Então, esse é um gabarito, né? É algo que eu não sou muito fã dessa abordagem, eu não sou muito fã dessa parte estrutural, o rosto humano, até porque somos muito diversos, tá? Então é muito arriscado a gente colocar que todos os rostos vão estar dentro desse padrão. Mas enfim, é uma outra discussão. Eu acho que mais importante do que isso, do ter essas medidas exatas, é saber que você pode utilizar essas relações de proporção. Então, saber que a distância do teu nariz, seja lá qual for, seja seu nariz mais achatado, mais alargado, se vai caber 5 ou não na cabeça, eu não sei. Mas você vai pegar essa distância e vai comparar quantas distâncias dão a largura da cabeça. Então, essas relações de proporção você pode fazer numa boa. Eu acho que até é muito mais importante do que você ficar decorando. Então, assim, para desenhar um rosto humano, eu sei que você pega a largura do olho, replica com 5, que aí vai ter um olho aqui no meio, um olho aqui no canto, outro vai dar a largura da cabeça, sabe? Esse tipo de cálculo pré-definido, eu não sou muito fã, respeito quem faça, tá? E aí eu vou mostrar algumas abordagens que trabalham com isso, mas essa relação de proporção eu já acho válida, inclusive eu utilizo. Então, isso é uma outra coisa também, é só para deixar claro, tá? Eu não gosto daquela coisa, tem um jeito errado de se fazer e tem o meu jeito, né? Eu não gosto também de trabalhar isso, tipo, quer dizer que o desenhar em si é só do jeito que eu faço. Não, não é isso. Então, só mostrando. Eu tenho um pouco a aversão dessa coisa de decorar medidas, mas eu particularmente acho muito válido o uso de proporção, e inclusive é algo que eu uso, tá? Não é porque estou elogiando o uso de proporção porque é algo que eu uso. Não, não confundam as falas, tá? Eu acho algo legal, inclusive eu uso também, mas mesmo que eu não utilizasse, e ainda assim, se eu achasse algo válido, eu estaria dizendo, mas essa parte de decorar medidas, eu tenho um pouco de aversão, tá? Da abordagem, tá? Assim como na parte do corpo, eu acabei focando muito em Bridgman com vocês, até toda aquela construção da abordagem tridimensional, por bem ou por mal, aí, alguns entraves de comunicação que tivemos em relação a isso. Mas na parte do rosto, eu já gosto da abordagem do Loomis. Então, prós e contras dele, tá? Eu vou mostrar que tem muitas coisas que eu gosto, tem algumas que eu já acho um pouco discutíveis. Então, inclusive essa parte de unidades de medidas pré-definidas, mas enfim, só para a gente entender o contexto como um todo, tá? Então, de uma maneira rápida, tá? Isso vai ser compartilhado com vocês, não quero ficar muito, até porque fica muito cansativo, mas só explicando. Ele trabalha essa construção de medidas, tá? Justamente o que eu tinha falado, dessas marcações que você faz, tanto a altura da testa, e vai marcar, você vai subdividir o rosto, você desenha um círculo, faz algumas marcações, enfim. Você faz essa construção pré-definida e através disso sai um rosto. Então é assim, na minha visão, tá? Vai sair um rosto? Vai sair um rosto, sempre vai dar certo e vai ficar um desenho muito legal. Então, nesse ponto de vista, ok, não temos divergência em relação a isso. Então, justamente algo que eu até trago para vocês, essa parte da construção em si, você faz, ó, o negócio dos olhos que eu tinha explicado, então
toda essa parte de construção você faz. Tem vídeos, tá, então desvendando esse método do Loomis, enfim, aplicando, inclusive ele é bastante replicado, tá, ele é um método bastante difundido. A construção eu trago aí um tutorialzinho para vocês, até de como fazer essa parte da estrutura base, de você desenhar subdivisões. E é o que eu falei, sai um rosto, dá certo, mas a minha aversão particularmente é assim, primeiro, você desenha um rosto padronizado, tá? E assim, eu adoro, não me entenda mal, eu adoro o Loomis, eu sou muito fã dele, dos desenhos dele, enfim, do método dele em si. Mas querendo ou não, assim, são desenhos que têm essa cara. E é isso, assim, essa cara mais clássica, esse desenho mais clássico. Então, se você é adepto a esse tipo de coisa, e eu sou, é engraçado, eu estou meio que apunhalando o cara, mas eu gosto dessa cara de desenho, tá? Então, o meu estilo segue muito essa linha. Mas o que eu acho arriscado é porque você meio que fica fechado nesse padrão. E quando você tenta utilizar esse esquema de construção para tentar fazer rostos diferenciados, é um pouco difícil, porque meio que você está trabalhando com uma forma. Então, é uma forma para estruturar a forma. Então, é difícil porque você acaba não saindo tanto disso. E até depois do material que eu compartilhei com vocês, tem até algumas piadinhas sem graça, como sempre, mas é muito comum você ver artistas em quadrinhos trabalhando esse tipo de coisa, quando você tem. Uma coisa é o estilo, tá? Não confunda, uma coisa é o estilo da pessoa, o estilo do artista. Você identificar esse estilo em vários desenhos da pessoa, ok. Mas uma outra coisa é esse padrão que ela tem em desenhar pessoas. Então não são raros, tá? Alguns quadrinistas, você vê que os personagens todos meio que se parecem, porque a pessoa tem um certo padrão de fazer a figura masculina, padrão de fazer a figura feminina. Então, não queria gerar flames nem polêmicas, mas enfim, no geral, tá? Eu estou falando no geral. No geral, então temos esses padrões, tá? Que lembram um pouco esses bonecos Lego, Playmobil, que assim, você consegue ciclar acessórios, você muda o cabelo, você coloca um óculos, você troca a roupa, mas no fundo, os personagens em si são muito parecidos. Então, isso acaba, primeiro, não cria uma naturalidade, né? Então, justamente por ter esse universo todo de personagens muito parecidos, é um negócio que fica um pouco estranho, mas alguns artistas, e até eu não estou dizendo nem questão de falta de habilidade, tá? Às vezes é porque a pessoa realmente é muito rápida, ela faz meio que no piloto automático, mas todos os personagens se parecem, então é algo que não cria uma naturalidade muito grande, tá? Então, se for, sei lá, citar alguns, não vou citar nomes para não gerar polêmica, mas enfim, você pega, cada um sabe um exemplo específico, tá? De pegar uma página em quadrinhos, você vê personagens muito parecidos, que são muito semelhantes, e outro que trabalha já bastante diferenciado. Eu vou dar um exemplo bom, tá? Eu acho que o exemplo bom sempre é interessante. Tem um artista que eu gosto muito, ele é Frank Kittley. Então, o que eu gosto dele é que ele justamente tem o estilo dele, sim, você reconhece o estilo dele, até o acabamento que ele dá para os personagens é muito característico dele, mas você vê uma preocupação que ele trabalha desde aspectos assim de silhuetas de corpos, os corpos em si são diferenciados, então tem pessoas, por exemplo, tem pessoas gordas em quadrinhos, meu Deus, ele faz pessoas gordas, sim, ele faz, as pessoas gordas vivem entre a gente, sabe, elas não são alienígenas, então tem essa coisa que você consegue reconhecer a cena, tem uma naturalidade, você consegue ver que é algo muito mais natural, porque tem essa diversidade de elementos e características de pessoas, do que ter aquela coisa padronizada, que assim, todos os personagens seguem uma mesma silhueta, o mesmo estilo, coisas desse tipo, tá? Então, o que eu acho legal que você avança muito nessa questão de imersão, coisas desse tipo. Mas enfim, eu começo a fugir muito do assunto. Só explicando o Loomis, tá? Que eu adoro o Loomis, sou muito fã dele, mas ele meio que tem esse padrãozão, então não sai muito daquele lugar comum que ele faz rostos de homens
e mulheres muito parecidos, tá? Então, esse é o padrão Loomis, tá? Eu gosto, legal, mas não é muito diferenciado, que eu poderia chamar dessa forma. Dessa questão ainda de métodos de como fazer, né? A gente encontra isso muito em livro, tá? Até porque essa abordagem tutorial, essa abordagem passo a passo é mais comum para livros de desenhos, e justamente até para a pessoa que está começando agora, é até mais bem-vindo ela ter essa parte de passos sucessivos que você consegue chegar num produto, seja ele qual for, do que necessariamente essa coisa, ó, eu quero que você faça isso, se vira aí, tá? Então são abordagens diferentes, e aí cada um tem o seu mérito. Então nessa questão de construção, tá? Livros de aprender a desenhar quadrinhos tem muito isso, tá? Comece com a base com um círculo, depois desenhe, sei lá, um triângulo e faça esse tipo de coisa. Quando você vai ver, chega num resultado legal. Eu acho que vale, tá? Como eu disse, eu não sou muito fã dessa padronização, mas eu acho que métodos assim são válidos porque você pega muito da estrutura, então você aprende essa questão de estrutura. Depois, como você vai, é o famoso, aprenda a regra de para deturpá-las, né? Mas é justamente, você aprende essa construção e depois você, com o tempo, com a experiência, você vai saber mexer um pouco nisso, um pouco nessa tua estrutura, modificar para ter resultados diferenciados. Então, acho que não, apesar de não ser muito fã dessa abordagem, eu acho que ela tem o seu valor, sim, em algum momento do aprendizado, aquela famosa coisa. Ah, professor, é errado eu começar a desenhar copiando os outros? Lógico que não. Então, na verdade, acho que boa parte das pessoas começa a desenhar assim. Então, você tem um desenho que te agrada, você vai lá, o teu primeiro desafio é conseguir copiar aquilo e ficar o mais próximo possível. Então, massa, legal. Eu acho assim que é a primeira conquista, né, que você tem no desenho. Ah, eu consegui desenhar agora, ficou extremamente fiel. Legal. E o que vem depois, né? Então, chega uma hora que você é aquela escada, né? Então você está subindo a escada, você subiu o degrau, tipo, e agora? Ah, tem vários degraus ainda para cima, então mais um, né? Então, consegui copiar algo fiel, vou para outro artista mais difícil ainda, vou tentar copiar ele fiel, beleza? Você vai subindo esses degraus e chega uma hora, cansei de copiar, e aí? Ah, agora é criar. Então, mais uma escadaria. Então, vamos lá, agora é criar, enfim, vai seguindo. Então, eu acho válido, sabe? Eu acho que tem um momento que é importante você copiar e você absorver referências, mas chega uma hora que é aquela história. A banda cover, muito legal, por mais próximo que você toque a música, a banda original, mas chega uma hora que é legal você produzir as suas próprias músicas, né? Então é legal você tentar criar essa independência também. Ainda de regras, tá? Essa coisa de rotação da cabeça, tudo, construção da esfera, aquela coisa toda. Não vou ficar muito em cima disso, tá? Porque isso é muito base de desenho. Eu acho que é importante para tentar entender essa construção, mas isso vai estar compartilhado com vocês, tá? Depois eu vou estar compartilhando outros materiais também para vocês depois consultarem, tá? Materiais de apoio. O que eu acho legal abordar hoje, justamente, então temos essa construção do rosto em si, e um elemento importante aí, tentando responder um pouco das várias perguntas que eu levantei ao longo da aula de hoje, né? Então, assim, um dos pontos importantes, como conseguir distribuir esses elementos do rosto. E aí, um dos pontos que eu tinha discutido, o porquê, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais desafiador nessa etapa do que a parte do desenho de corpos. O que eu acho que é difícil nessa etapa de rosto agora é justamente o desafio de ter essa preocupação com a proporção e as unidades de medidas. Por quê? É aquela história. O que a gente espera, o que a gente alcança, né? Então, quando você desenha um rosto, e principalmente pessoas que não sejam pessoas aleatórias, o que eu diria que um dos maiores desafios é você conseguir desenhar pessoas autorretrato, pessoas muito próximas de você, então assim, um pai, a mãe, irmão, namorado, namorada, seja o que for. Então, eu acho que é sempre um desafio muito grande, porque temos uma proximidade muito grande, e pessoas famosas. Eu arrisco a dizer até que pessoas próximas acabam sendo mais difíceis do que pessoas famosas. Porque pessoas famosas você tem que acertar um certo tanto. Se você conseguir, sei lá, se você acertou 85%, não está totalmente fiel,
mas você reconhece. Você fala, tanto que não são raros aqueles comentários, você parece com aquele ator, não sei o quê. Então, quer dizer, a gente tem um certo grau de tolerância. A gente sabe que a pessoa não está idêntica, mas que ela lembra tal pessoa. Então, já sei quem é. Então, você consegue descobrir quem é? Consigo. Agora, quando você vai fazer um autorretrato, quando você vai fazer justamente essas pessoas próximas de você, e você acerta esses 85%, é o famoso assim: olha, ficou muito legal, mas ainda não está parecido comigo. E é o que eu falo, né? Evitem desses presentes de Dia dos Namorados, esse tipo de coisa, é sempre muito arriscado, né? Você está me traindo? Quem que é esse? Quem que é essa aqui que você desenhou? Não sei o quê. Quem que é esse aqui que você fez? Você vai ter que me explicar essa história, não sei o quê. Eu falo, fica todo sem graça, né? Pô, é você, não sei o quê. Não, você está mentindo, não sou eu, enfim. Então, evitar estresse desse tipo, mas um dos desafios é justamente essa proximidade desses elementos do rosto. E se a gente for um outro rapidinho, tá? Essa outra parte da imagem mental e imagem visual é justamente está totalmente associada a isso, tá? A gente tem certos clichês e não são raros às vezes, por exemplo, eu adoro história em quadrinhos, eu tenho muitos artistas que eu tenho já o padrão de desenhos dele incorporados, justamente que eu sou uma das pessoas que copiei muito, então eu aprendi a desenhar copiando. Então hoje eu consigo reproduzir alguns artistas de cabeça da época que eu aprendi, mas isso cria certos vícios também. Então, quando você vai desenhar uma certa coisa, então tem o seu estilo, é verdade, mas você cria esses vícios também. E quando você vai fazer um desenho de observação, justamente a regra maior é que faça da forma que você está enxergando. Então, essa é a regra máxima. E às vezes você puxa justamente da tua biblioteca mental. Então, vem muito desses vícios, tá? Então, você tem alguns vícios de traço, que pô, o olho nem preciso olhar, vai ficar uma frase horrível, mas sei lá, o nariz. O nariz eu não preciso nem olhar, eu consigo fazer aqui de cabeça, porque eu já tenho uma biblioteca de vários narizes que eu já sei desenhar. Então, pronto, você está infringindo a regra máxima do desenho de observação, que é justamente o desenho de observação, você precisa observar. A partir do momento que você está fazendo algo de cabeça, você está ferindo esse conceito. Pode parecer bobagem agora, tá? Depois que a gente for para a atividade, eu vou reforçar isso ainda uma vez, várias vezes. E depois que vocês forem executar, vocês vão reparar nisso. Então, gravem essa frase, tá? A máxima do desenho de observação é que vocês precisam observar o que vocês estão desenhando. É algo muito óbvio, é verdade, mas é um bom conselho. Grava aí. Muito bem. Nessa parte da estrutura e acabamento, voltando, temos um padrão de rosto, cada um de nós acaba tendo o seu, que é bastante diferenciado, até porque isso acaba diferenciando o rosto de um para o outro. Até por isso, o meu rosto tem essas características, de vocês a de vocês e assim por diante. Muito bem. Se for pensar num esquema meio que cabeça de batata, a gente sabe que encaixa o olho aqui, encaixa o outro olho aqui, o nariz, a boca, a orelha, assim por diante. Então, essa parte da distribuição, temos elementos, então vamos trabalhar nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Nas CMTPs. Então, 2 olhos, nariz, boca, padrão, tá? O rosto padrão, sem pirar muito, mas o que acaba diferenciando? Então, primeiro, formato de cada um desses elementos, tá? Então, olhos, nariz, boca, cada um tem seu formato, cada um tem sua característica, esse tipo de coisa. Além disso, a distribuição no rosto, escala, distância, proporção. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que não só criam essa diferenciação entre os rostos, mas também vai ser o desafio de você conseguir acertar na hora de reproduzir. Porque é aquela história, quando a gente vai para algo assim, e aí esse é um perigo, tá? É o que eu falo. É algo que é recomendado, mas tem que tomar muito cuidado em relação a isso, que eu quero dizer. Você vai desenhar a estrutura do olho. Então, aprenda a desenhar um olho. Então, você vai lá, faz a line art, beleza, então, um olho muito bem desenhado. Depois você vai começar a aplicar o acabamento, consegue chegar nesse acabamento fotorrealista lá, a última caixinha, massa, beleza. Vai treinar outro olho, vai treinando, vai treinando, vai treinando. Fez nariz, beleza, aquela coisa toda.
tá se garantindo. Beleza, boca, mesma coisa, diversos ângulos, massa, tá saindo muito bem. Orelha, essa coisa meio bizarra, né? Ninguém sabe a forma direito de uma orelha, mas tá aí, então essa coisa é meio mutante, beleza. Mesma coisa, conseguiu atingir, legal. Tem essa parte da blocagem, que eu vou segurar um pouquinho só para explicar depois, mas só para entender. Voltando, tá? Então, primeiro desafio, você vai ter que aprender a desenhar. Então, primeiro, a criar esse contorno, essa line art dos elementos em separado. Isso é bom, é um bom treino. Então, não me entendam mal, é um bom treino. E aí você vai conseguir se aperfeiçoar em cada um deles. Então, os olhos têm uma característica muito distinta. O nariz, mesma coisa. O nariz, na verdade, vocês vão descobrir que boa parte dele se deve a essa volumetria dele. Até porque o nariz por si só, a não sei que você queira representar realmente por quadrinhos, ele tem um traço meio estranho, que se você não for representar essa tridimensionalidade dele, você acaba fazendo só um tracinho, aquela coisa mais simplificada, enfim. Boca, mesma coisa, enfim, tem vários elementos aí. Você treinou em separado, ok. E aí o outro desafio, você treinou cada um desses separados, mas aí, mesma coisa, parece óbvio, mas não é. Você sabe encaixá-los, todos eles, num mesmo rosto? São coisas distintas, tá? E eu digo logo. Você pode treinar cada um deles isoladamente e conseguir se garantir em cada um deles, mas você conseguir juntar todos num rosto não é tão trivial. Então, proporção de olho, um olho está na mesma escala do outro, está um olho muito maior que o outro, mesma história. Parece óbvio, mas na hora de executar, não é tanto assim. Proporção agora do nariz. Então, a boca, a distância está certa, está errada. Então, estou desenhando o rosto de alguém. Você está acertando essas pequenas coisas, ou seja, são vários elementos que estão inseridos aí. Então, você consegue reproduzir o olho da forma muito fiel, o nariz também, mas a relação entre eles está correta, porque é um ponto que eu estava discutindo. Você consegue desenhar um olho idêntico ao meu, você consegue desenhar um nariz idêntico ao meu, mas se você posicionar isso errado, o rosto já não vai ser o meu. Esse é o desafio, tá? E é por isso que eu volto a reforçar aquela história. Desenhar pessoas próximas a gente é muito complicado, porque você consegue mandar muito bem nessa parte dos elementos separados, você às vezes até o inverso, você estrutura essa proporção muito bem no rosto, mas na hora de executar, e aí nessa parte, às vezes pequenas coisas, e aí justamente, às vezes até cai nesse sentido, as pequenas imperfeições do rosto são características muito cruciais para aquela pessoa específica. E quando você tira isso, se perde. E às vezes são pequenos detalhes que trazem a semelhança da pessoa. E às vezes você vacila de justamente não trazer aquele elemento. Então é difícil, tá? Primeiro, não tem um padrão. Então é difícil você saber o que é esse elemento chave em cada um dos rostos. Cada um tem meio que o seu código, sabe? Cada um tem o seu registro. Então cada um você tem que acertar ali. É muito independente. Você pode acertar alguns, você pode não acertar outros e assim por diante. Então, cada um tem uma habilidade maior. Eu gosto de desenhar rostos masculinos, eu gosto de desenhar rostos femininos. Quando eu faço pessoas mais novas, eu tenho mais facilidade. Quando eu faço pessoas mais velhas, eu tenho mais facilidade. Isso você só vai descobrir testando, sabe? Então, é algo que, assim, primeiro, é desafiador. Eu já digo logo, tá? Desenhar crianças, desenhar pessoas de meia idade, desenhar pessoas mais velhas são coisas completamente diferentes. Você desenhar, por exemplo, um homem e uma mulher de meia idade são coisas diferentes e assim por diante, tá? É o que eu estou dizendo. São pequenas coisas que, quando você vai somar isso tudo, tem um impacto muito grande lá no final. Então, foi isso aqui, esse acabamento isso é bobagem, isso aqui, tal coisa. Aí você vai somar, esse somatório já criou justamente um distanciamento desse resultado que a pessoa não se parece. Então, infelizmente, e aí é essa parte que eu falo que acaba sendo mais crítica no desenho do rosto, é que quando você tem o resultado, qualquer pessoa consegue julgar de uma maneira muito simplificada da seguinte forma: está parecido ou não?
Então, o que eu escuto muitas vezes é a famosa frase, tipo, eu não entendo nada de desenho. Ok, mas a pessoa complementa, mas não está parecido. Então, isso para ela sabe julgar. Então, para ela é muito simples. Essa pessoa aqui, esse desenho, parece a mesma coisa? Se sim, ok, é um bom desenho. Se não, não parece. Ela não sabe necessariamente dizer o quê, mas ela sabe que não está parecido. E aí, ou seja, você falhou. Então, nessa parte da semelhança, você falhou. E aí é o ponto que eu estava dizendo. Você pode ter um melhor acabamento, você pode ter um desenho sensacional, você pode ter aplicado uma luz e sombra ali fantástica, mas a pessoa não se parece. Assim como o inverso é verdadeiro. Às vezes a gente pega um desenho que nem tem esse acabamento, essas coisas todas, mas a pessoa ali, e aí você vê isso justamente em pessoas mais experientes, que quando ela começa a fazer um esboço inicial, algo assim ainda muito rabiscado, muito rústico, você já vê a semelhança direta, você fala, já sei quem é a pessoa. Então é impressionante essa qualidade nessa estrutura. E é o que eu estou dizendo. Não requer o acabamento. O acabamento ele vai agregar coisas, logicamente que vai. Então, um acabamento bom vai agregar coisas. Mas não é o acabamento que vai trazer essa proximidade, essa semelhança com a pessoa. Então, se na tua estrutura inicial já não tiver parecido, para, reflete, repensa se vale ou não seguir. Porque às vezes você só está perdendo tempo. Você vai adicionar um monte de elemento ali, e justamente acabamento é tempo, não tem como fazer um acabamento rápido, pelo menos de qualidade, e você só está perdendo tempo, porque a tua estrutura não está boa. Então, nesse caso, acaba aí agredindo toda essa etapa de conseguir refinar ainda mais o desenho para algo que não ficou legal lá do início, sabe? Enfim. A parte da blocagem, tá? Então, justamente tentar entender um pouco dessa tridimensionalidade, justamente isso é aplicado para luz e sombra. Isso é legal, e eu diria que até mais utilizado, quando você está criando algum desenho, às vezes até para algo não só mais criativo, mas também para essa parte de você tentar reproduzir um modelo vivo, alguma outra coisa. Para quem estiver representando um desenho de observação, seja de uma foto ou algo assim, eu não vou dizer que não é necessário, mas você pode repensar se você realmente quer utilizar esse tipo de artifício ou não. Eu, particularmente, gosto de métodos assim, primeiro, para estruturar e refinar a forma. Então, eu gosto. É o que eu estava dizendo da estrutura inicial. Quando você vai iniciar o rosto, você não começa já desenhando, e isso é uma falha também muito comum, tá? Ah, eu vou fazer um rosto, seja ele qual for. Lá vou eu começar detalhando o olho ao máximo. Mesma história, é perder tempo. Então, você começar uma estrutura do desenho desse contorno do olho já todo realista, fazer todos os detalhes, a incidência de luz e sombra, não estou nem falando do acabamento, mas no contorno mesmo. Você está perdendo tempo. Porque nada te garante que esse desenho inicial desse olho vai se encaixar no todo. E aí é que eu estou dizendo. Estruturas mais simplificadas como essa, você está simplesmente experimentando. Então, primeiro, posicionamento. O nariz vai ficar mais ou menos aqui, desse tamanho, os olhos aqui. Você ainda não está trabalhando com detalhamento nem acabamento. Você está simplesmente estruturando o rosto. Coisas iniciais. Primeiro, você tem que ver se essa ordenação dos elementos está correta. Os olhos estão na mesma altura, o nariz, as distâncias estão legais, então você vai fazendo isso da maneira mais simplificada possível. Até porque é uma etapa que você vai precisar corrigir muito. Você vai ter que ficar refazendo isso diversas vezes. Dificilmente teu primeiro esboço já é o definitivo. Se você realmente fizer, ou deu muita sorte, ou se garante demais. Então é muito comum você ter que fazer e ficar refinando isso várias e várias vezes até chegar num resultado legal. Depois que você chega no resultado legal, aí sim você começa a se preocupar com outros elementos, de realmente detalhar esse contorno para depois, por fim, conseguir trabalhar esse aspecto de acabamento. Beleza? Essa parte é importante, tá? Até para economizar o tempo de vocês. Estrutura, tá? Alguns exemplos aí, aquela coisa toda. A orelha, essa coisa bizarra, sempre eu acho a orelha bizarra. E elementos, como eu disse, é legal treinar separado, tá? Eu acho que você aperfeiçoa muito não só a questão do traço, mas a questão do acabamento em si,
Então, isso é muito válido. Eu gosto de desenhar, por exemplo, uma página só com olhos. Então, olho, 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 preferencialmente um que seja diferente do outro. Ou às vezes até replicar o mesmo, que é desafiador você conseguir fazer 2 desenhos iguais e eles ficarem iguais. Então, isso é um bom treino também. Nariz, 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 boca, boca, boca. Às vezes até você vê o que você tem maior dificuldade. Ah, eu não sei desenhar nariz. Então, é justamente ele que você vai ter que treinar. Ah, mas eu adoro desenhar olho. Sim, mas muito provavelmente, se você gosta, provavelmente você já desenha ele melhor do que as outras partes que você não gosta. E é justamente nessa parte tentar compensar. A gente tem que tentar compensar aquilo que a gente tem mais dificuldade. Aí, lógico, um desenho recreativo só para relaxar um pouco, aí sim, você pode fazer o que você gosta, não tem problema nenhum também. Tridimensionalidade do olho, aquela coisa toda, principalmente para essa incidência de luz e sombra, então algumas partes mais de acabamento, não, os olhos, e é justamente um outro aspecto do desenho de observação para o desenho de cabeça. Então, o que eu disse? O primeiro exemplo, o de baixo, né? Você meio que faz já aquela coisa, eu sei que olhos têm esse formato, então você vai fazendo de cabeça, mas você tem que ter essa preocupação da tridimensionalidade, aquela parte do volume. E é o que eu disse, é um desenho de observação, você vai simplesmente olhar na imagem e tentar reproduzir da forma mais fiel possível. Então, aquela história não tem muito o que pensar, tá? É simplesmente olhar e reproduzir. Outros exemplos, então, trabalhar a tridimensionalidade, são estudos legais, tá? Vale a pena quem tiver um sketchbook, até ficar bonito depois uma página assim, é legal. Então, esteticamente fica bem legal. Tipos de acabamento, tá? Vocês vão ver o que mais se enquadra vocês, depois eu vou explicar um pouco dos desafios do manual, do digital, esse tipo de coisa, porque são coisas distintas, mas que para essa atividade específica vai ser permitido. Mas eu vou explicar, às vezes a gente tem a falsa impressão que o digital naturalmente é mais fácil, nesse caso eu diria até que é um pouco inverso, mas a gente chega lá. Vou explicar já já. Enfim, construção das estruturas, tá? Nariz, boca, aquela coisa toda. Volumetria, então trabalhar volume geométrico simples, assim como a gente já fez na atividade anterior, para trabalhar um pouco e compreender um pouco melhor a construção dos elementos. Para quem meio que traumatizou com isso, relaxa, não é obrigatório fazer desse jeito. Outro método um pouco mais tradicional, tá? Trabalhar a line art, então você criar essa construção e depois aplicar a luz e sombra com algumas técnicas de esfumar, coisas desse tipo, beleza? Essa é a mais tradicional, tá? Então dá para trabalhar dessa forma. Nariz, sim, visto de lado, visto de frente, são coisas diferentes. Boca, os desafios da boca, do reflexo, outra coisa, os elementos do dente, tá? Então, evitar fazer, principalmente contorno de dente, o dente ele acaba sendo subentendido através justamente dessa relação de luz e sombra. Então, a gente não meio que evita fazer o contorno do dente, a não ser que seja muito necessário, que senão fica um negócio estranho, fica bizarro, sabe? Então, evitem. E depois façam o teste, tá? Depois me digam, mas não é algo muito legal. Você acaba subentendendo justamente pelo contraste, tipo de coisa, mas você não faz o contorno propriamente da separação dos dentes, fica algo muito marcado, muito falso, tá? Aí lábios, então, até aqui um exemplo dos dentes. Então é o que eu estava dizendo. Sim, você não precisa fazer os dentes extremamente brancos, tá? Mas ao mesmo tempo você precisa tomar cuidado com a separação dos dentes. A gente sabe que eles são separados, mas você acaba separando pela volumetria, não por linhas, não por contornos propriamente dito, tá? Senão fica um negócio muito falso, fica estranho. Então faça um teste, tá? Mesma coisa, junção do dente com a gengiva também, mesma história, você vai entender isso por contraste e não necessariamente pelo contorno em si. Então são pequenas coisas, cara, tá? Que com o tempo vocês vão sentindo o que pode ser feito ou não, se eu posso marcar um pouco aqui ou não. Uma outra coisa que, por exemplo, quando você vai fazer mulher e geralmente elas são novas, então, sei lá, de 20 a 30 anos, e você acaba reforçando algumas linhas de expressão. Então você envelhece a pessoa. Então quando você faz vincos, a pessoa sorrindo, alguma coisa dessa, e você faz isso muito marcado, justamente você cria essas linhas de expressão que não condiz com a idade da pessoa. Então, às vezes, fica um desenho até muito legal, mas que envelhece a pessoa. E é o mesmo desafio quando você vai fazer crianças. Quando você faz crianças, e aí tanto faz, menino ou menina, quando você acaba reforçando muito essas linhas, também fica aquela coisa de menino velho, fica aquela. Você identifica que é a criança pelas proporções, mas aquelas marcas de expressão não condizem com a idade daquela pessoa. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aí é experiência, tá? Vocês vão testando
vamos vendo o que funciona ou não. Muito bem, então esse apanhado geral, tá? Construção, a base que eu disse, reforço, tá? É interessante vocês utilizarem como base aquela coisa toda, se isso vai padronizar o desenho ou não, uma outra discussão. Tem vários vídeos abordando esse tipo de construção, tá? Então, sim, é utilizado, não vejo problema em relação a isso. E é legal para você estruturar. O que, mais uma vez, eu tenho um pouco de aversão a essa coisa meio que decorado. Então, o rosto se divide dessa forma, essas subdivisões pré-definidas, eu não sou muito fã, mas vocês vão encontrar bastante nessa parte de aprenda a desenhar, então tem muito disso, tá? Outro exemplo aqui. E como eu disse, eu acho legal, mas você meio que faz desenhos padronizados. Se é isso que você busca, ok. Mas se você quer criar algo de cabeça, você depois, mais uma vez, uma coisa inicial para você aprender é legal, mas depois tentar se desvincular um pouco dessas regrinhas, tentar ser algo mais solto. Assim como no desenho de corpos, tá? O de rosto também tem a galera que é mais fervorosa, mais estudiosa no ponto de exigência, que acaba tendo essa parte de tentar entender o rosto através das estruturas musculares, a estrutura óssea, alguns exercícios até bastante interessantes, mas eu acho que são muito específicos, de você tentar imaginar, ó, se o meu rosto é assim, como seria minha estrutura óssea como um todo, sabe? É um pouco exagero, não vamos chegar a tanto, então, o nosso é mais iniciante, mais ou menos, a gente vai avançar um pouquinho mais dessa parte iniciante. Por falar nisso, vamos tentar desvendar, né? Então, eu empurrei muito para o final, mas vamos lá, vamos ver a bomba. Eu acabei ignorando o comentário do Daniel, mas é assim, o famoso o Uncanny Valley, né? O que vem a ser isso, né? Então, não sei se vocês já repararam, conhecem essa expressão, mas a gente vê muito, principalmente em computação gráfica, e hoje a gente avançou um bocado, né? A gente consegue um acabamento realista impressionante, então, pegando em jogos mesmo, filmes, o que for. Temos personagens que às vezes se confundem, né? Se você não sabe se aquilo é digital, se é real. Mas tem alguns resultados algumas polêmicas até, sei lá, pega Star Wars, Princesa Leia, sabe? Então, ficou com cara de computação. Não, isso aí tá horrível. Eu acho que as pessoas também são um pouco fervorosas demais, sabe? Então, assim, você pode até não ter gostado, sei lá, meu Deus, spoiler, né? Luke Skywalker, Mandalorian. Né? Meu Deus, spoiler. Desculpe. Mas assim, você pode gostar ou não do resultado, tá? Mas eu acho que dizer que está horrível é algo um pouco extremo. Você pode não ter gostado do resultado, ok. Mas um dos grandes desafios, e é justamente o que eu falo, indiferente se você domina ou não o desenho, mesma coisa, se você domina ou não computação gráfica, é você pegar um resultado e dizer se está parecido ou não. Então, o nosso cérebro faz isso. E por a gente ter esse convívio com pessoas, então a gente acaba analisando isso de uma forma, então a gente acaba sendo muito analítico nesse sentido, e nessa parte tentar julgar, e a gente julga, tá? Mesmo que às vezes de uma forma inconsciente, mas a gente julga esse resultado. E o que acontece, né, essa parte da estranheza é que você reconhece, às vezes, talvez não numa imagem estática, mas principalmente quando aquilo ganha movimento, você sabe que aquilo não está natural. E é o que eu disse, às vezes são as pequenas coisas. A forma que os olhos se movem ao enxergar, então a forma como você reage a uma expressão, um sorriso, uma coisa meio artificial. Então, quando você soma essas pequenas coisas, você sabe que aquele conjunto é falso. E aí teu cérebro já te diz logo, ó, isso aí é computação gráfica. E é impressionante, porque você tem todas essas características que são marcadas, e aí isso também se assemelha muito ao desenho estático, o quê? Não é um erro. A gente acha que sempre então é porque eu errei o olho, né? Então é assim, raramente é um erro, e raramente é um erro que às vezes a gente tem essa falsa impressão também que precisa ser obrigatoriamente um erro muito grosseiro. Tipo, eu errei completamente o olho. Nem sempre, às vezes você fez um olho que está um pouquinho mais achatado,
ou a luz e sombra dele não está aplicada da maneira devida, mas é o que eu disse. Muitas vezes não é acabamento, é estrutura, tá? Então, quando a gente tem falhas assim que as pessoas não estão parecidas, quase sempre é estrutura. Então, raras vezes, não vou dizer que nunca acontece, mas é um pouco mais difícil, que é acabamento. Ah, você errou no acabamento, por isso a pessoa não está parecida. Não, geralmente é estrutura. Mas são pequenas coisas. Então, ficou um pouco mais para o lado, ficou um pouco mais para baixo, ficou um pouco maior, ficou um pouco menor. Então, se você for somar, e aí você vai ver que é um conjunto de fatores, dificilmente é uma coisa só, tá? Mas acabou espaçando um pouco mais a boca do nariz, aí o olho ficou um pouco mais para fora, a orelha ficou um pouco mais para cima. E aí quando faz esse somatório de coisas, infelizmente acaba agravando, é o resultado final. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? E aí eu volto a falar do Uncanny, que é justamente essa sensação de estranheza que a gente tem ao observar algo que remete ao realismo. Então, um dos desafios do realismo é justamente convencer, você ser enganado e você conseguir colocar aquilo de uma forma crível. E é o que eu falo, né? Um dos maiores desafios de computação gráfica como um todo é que você simplesmente não percebe. E o não perceber é o trunfo, na verdade, é um trabalho muito bem feito, é o que fala. O melhor efeito especial é justamente aquele que não se destaca, aquele que está tão integrado na cena que você não sabe se é um efeito prático, se foi feito computação gráfica, você simplesmente não sabe. E essa confusão justamente mostra a qualidade daquilo. Enfim, sem me alongar muito, vamos à atividade. Opções. Temos opções. Não são muitas, mas temos opções. Temos opções de 1 a 4. Então, no nosso cardápio, temos 4 opções. Vão ter que escolher uma das 4, tá? Não tem como fugir muito disso, até porque a gente meio que padroniza, qualidade de imagens, aquela coisa toda. Eu preciso dar uma atualizada já há algum tempo nas imagens, mas enfim, é o que temos para hoje. Então vamos às opções. 1 a 4. Opção 1, todas elas vão ser compartilhadas com vocês em alta resolução, sim. Então temos elas. Opção 2, sim. Por isso até eu reforço que ela está bastante desatualizada. Eu preciso atualizar minhas referências. Opção 3. E por fim, a opção 4. Então, sim, tá? Não vou mentir, a opção 4, com certeza, ela foge do padrão das outras 3, tá? Ela foge. Sempre tem alguém corajoso, sempre tem, acreditem ou não, sempre tem alguém corajoso. Mas assim, já deixa eu explicar logo. A opção 4, ela existe para quem realmente quer um desafio maior. É para isso que ela está aí. Mas ela não é um deboche, tá? Ela não é um deboche meu para vocês, assim como eu também não gostaria do inverso, de vocês para mim. Eu quero explicar um pouco isso. O que vem a ser isso? Isso já aconteceu, infelizmente, tá? E é por isso que eu gosto de explicar. Não é porque vocês vão escolher a opção 4, que é um desafio muito grande, que tem essa falsa impressão que, eu já escolhi o 4, que naturalmente é difícil, e por consequência eu posso fazer o 4 de qualquer jeito, porque isso vai me garantir uma nota maior por ser um desafio maior. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Deixa eu explicar. Não é porque você vai pegar um desenho que aparentemente é mais difícil do que os outros que vocês podem fazer de qualquer jeito. Se vocês querem encarar a opção 4, e eu disse, ela está aí por um motivo, então sim, ela também pode ser escolhida, mas ela tem que ser feita com a mesma seriedade do que qualquer das outras 3, tá? Então não me entendam mal. Não é porque vocês vão escolher a 4 que vocês podem fazer de qualquer jeito. Segue a mesma exigência das outras. Ah, mas por que eu vou escolher a 4 então? Opção. Temos a opção. Se você quiser se desafiar de fazer a 4, ok. Se não, se mantém as outras 3. O que eu posso dizer das outras 3? Qual é a mais fácil? Não tem, tá? As 3. Esse é o ponto que vocês podem não acreditar. Mas as 3, até por isso que eu demoro um pouco para atualizar as imagens, tá? A 4 eu atualizei, acreditam ou não, eu atualizei a 4. Mas cada uma delas, eu diria que é um balanceamento.
uma ganha de um lado, perde do outro. Então, meio que elas vão se balanceando. Eu posso até comentar algumas coisas sobre cada uma delas, tá? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco geral, tentar explicar as opções. A opção 1, tá? Então, já vou aproveitar da opção 1. Então, no caso do Elliot, o que acontece? Ela é uma daquelas imagens que eu tinha comentado com vocês. O rosto, ele é tão sem marcas. Então, se você for ver, é uma foto tirada com uma incidência de luz grande e não tem marcas de expressão, não tem nada. Você fala, então isso naturalmente é mais fácil. Não necessariamente. Então, talvez vocês já vão descobrir as etapas. Deixa eu só falar rápido, só até o final, porque senão fica spoiler aquela coisa toda. Temos duas etapas, tá? Estrutura e acabamento. Então, basicamente, vamos ter duas entregas. Já eu volto a comentar as imagens, só para explicar até o final, depois eu volto. A parte 1 vai ser a estrutura. Então, vamos ter entregas separadas, tá? Então, vamos trabalhar a line art. Vocês vão escolher a opção de 1 a 4, apenas uma, tá? Apenas um desenho, basta um até, porque já é mais do que suficiente. Vocês vão fazer o contorno desse desenho. E aí, uma das perguntas que é muito... que acontece muito, tá? E eu entendo, de certa forma, essa dificuldade, é assim, até quanto eu preciso fazer de detalhes desse contorno? É assim, é um desenho que, primeiro, ele é teu, ele vai ser utilizado até a etapa final. Então, você que vai dizer a quantidade de detalhes que você precisa. Mas, ao mesmo tempo, é assim, eu preciso identificar, e aí essa é a parte que eu preciso, nesse detalhamento do desenho de vocês, eu preciso identificar o rosto. Eu preciso olhar esse traço, e aí, nesse caso, vai variar muito o acabamento de vocês do traço, tá? Mas eu preciso identificar o rosto da pessoa e os detalhes. Então, eu preciso saber onde é que ficam os olhos, preciso saber onde fica o nariz, a boca. Posso fazer marcações de onde é que fica a sombra, esse tipo de coisa? Pode, claro. Como eu disse, é um desenho para vocês. Então, ele vai ser utilizado no processo de vocês. Posso começar a sombrear já? Nesse caso, não. Por enquanto, essa primeira metade é um desenho só de contorno, só de traço. Então, uma line art, preferencialmente, que não seja muito marcada, tá? Principalmente para quem for fazer isso manualmente, já vou explicar o manual digital, mas preferencialmente para quem for fazer manual, não força muito traço, até porque depois na hora do acabamento essas coisas podem ficar marcadas, tá? E podem acabar afetando o desenho de vocês. Mas sim, marcações de onde é que fica a luz, sombra, esse tipo de coisa, claro que pode fazer. Precisa detalhar cabelo? Não, mas já eu explico melhor isso também. Para quando essa primeira metade? Metade da estrutura, então só o contorno, dia 2. Então, dia 2 de dezembro, nessa parte da construção. Depois, a segunda entrega, tá? E aí eu vou explicar o porquê da separação de cada uma delas, a questão do prazo, eu vou explicar um pouco mais geral, mas só, enfim, para entender a segunda metade. Segunda metade justamente é o acabamento. Então, acabamento de luz e sombra, da volumetria, onde vocês vão trazer o detalhe final do desenho. O que é esperado? É aquela história, é um desenho de observação, é esperado que o desenho de vocês se aproxime o máximo da imagem de referência. Quanto é esse máximo? O quanto vocês conseguirem. E aí vai depender muito da riqueza de acabamento que vocês vão conseguir treinar. Até quando isso? Até dia 9. Então, uma semana de diferença entre um e outro. Deixa eu explicar o porquê que não é a mesma data, porquê que tem essa quebra. Vou explicar isso tudo, mas vou voltar lá para o início, só para vocês entenderem. Então, são duas entregas, tá? Onde uma das entregas vai ser feita essa line art, esse contorno, e a segunda, esse acabamento. São atividades que se complementam, tá? Não tem como fazer o acabamento sem fazer esse contorno, tá? Então, uma coisa obrigatoriamente precisa da outra. E, além disso, por que são entregas separadas, se é o mesmo desenho? Primeiro, são duas etapas. Estamos avaliando essa questão do contorno, se o contorno está parecido ou não, esse tipo de coisa. Nesse quesito, o que é comparado? O que é avaliado? Proporção, enquadramento, proximidade do desenho com a imagem de referência. Então, falando de uma maneira bastante simplificada, está parecido ou não? Então, isso a estrutura já traz.
O contorno de vocês precisa ter um detalhamento suficiente para eu conseguir olhar o contorno de vocês, a imagem de referência e falar: ficou parecido, não ficou parecido. Reforço, não é o acabamento que vai trazer isso, é a estrutura. A estrutura está detalhada o suficiente para conseguir olhar, e detalhada que eu falo é assim, nesse caso específico, você não precisa fazer o detalhe inteiro da boca, tá? Todas essas linhas que ela tem na boca para isso se aproximar. Se o contorno da boca estiver parecido, a imagem vai estar parecida. Não é o acabamento da boca em si, da volumetria da boca em si, que vai torná-la mais parecida ou não. Não é isso, tá? Então, como eu disse, essa simplificação do traço, isso vai ser acompanhado no Discord, aquela coisa toda, vocês vão mandando, a gente vai opinando, coisas desse tipo, mas só para não dar essa falsa impressão que meu desenho ainda não está parecido, pois eu ainda não apliquei luz e sombra. Não é a luz e sombra que vai deixar parecido, é a estrutura. Então, estrutura, traço, contorno. Pode ser feito digital? Pode. Vale a mesma regra, mas vou dizer apenas para esclarecer. Posso colocar então a foto por baixo e simplesmente fazer um contorno por cima? Perde todo o propósito da primeira etapa do exercício, tá? Você simplesmente está deixando de avaliar toda essa questão de proporção, enquadramento, estrutura, porque simplesmente você está colocando por cima. O que você poderia avaliar nisso? Se você sabe contornar ou não. Então, isso seria assim a base que eu poderia extrair de um desenho que simplesmente foi colocado e feito trace por cima. Então, é permitido fazer manual ou digital? Sim, desde que vocês não utilizem esse recurso aí, tanto faz, tá? Se você imprimir uma folha e colocar a folha por cima e também traçar por cima, mesma coisa. Tem como eu trapacear e dar certo? Tem, sei lá, é assim. Eu falo e reforço isso, até me incomoda às vezes, mas enfim, assim, é jogar na loteria. Se der certo, beleza, vai vir lá com 10, que massa. Ou às vezes assim, seja humilde, é o famoso copia, mas erra alguma coisa na questão só para não dar na cara que você fez ali tudo perfeito. Então, tem como descobrir? Sempre tem, tá? Então é o que eu falo, depende muito do meu humor. Se eu tiver de bom humor, meio que eu faço uma piadinha, falo, pô, ficou muito bom, né? Não sei o quê, beleza. E cuidado, tá? Então, cuidado. Não é algo indicado, pelo contrário. Mas quem quiser treinar de verdade, simplesmente não coloque o desenho por cima, faça do lado, assim como a gente já apanhou um pouquinho nessa parte da construção do corpo. Muito bem, isso é estrutura, tá? Na parte do acabamento, e é justamente também vale a mesma coisa, manual ou digital, tanto faz, e não são raras as vezes que vocês podem utilizar técnica mista. Não acontece muito, mas que é permitido, ou seja, eu fiz a minha estrutura manual e vou finalizar digital, ou vice-versa. Eu fiz a minha estrutura digital, mas vou finalizar manual. Tanto faz. Só deixa eu desmistificar essa coisa, que às vezes a gente tem a falsa impressão que quem for fazer digital tem facilidade. Para essa atividade específica, eu já penso o inverso. Principalmente quem não tem muita experiência com pintura digital, tem essa falsa impressão que, se eu for fazer no digital, isso vai ser muito fácil. E não é. Por quê? O que acontece? O acabamento digital com qualidade, que se parece com uma foto, não é tão trivial assim, tá? Então, eu estou tentando desmistificar quem nunca fez. Quem já fez, já sabe do que eu estou falando. O que acontece geralmente? Quando você faz isso no digital, não estou criando um padrão, tá? Mas geralmente, principalmente para quem está iniciando, acaba exagerando ou acaba tendo uma abordagem equivocada dos brushes, vamos chamar dessa forma, que a pessoa parece totalmente plastificada. Fica um negócio falso, tá? Resumidamente, fica falso. Fica uma pele que parece porcelana, que parece plástico, que parece metal, parece tudo, menos pele. Então, esse desafio de você criar uma naturalidade nesse acabamento, principalmente da pele, tá? Tem alguns outros pontos, boca, olhos até que mais ou menos, o olho eu diria que até relativamente mais fácil, mas boca e principalmente pele fica muito artificial quando feito digitalmente. Se você se garante, se você tem prática no digital, se você quer até treinar um pouco digital,
beleza, vai lá, mete bronca. Até se você quiser administrar um pouco melhor o tempo, quiser arriscar, isso eu já tive alguns casos também que o aluno começou a fazer digital e viu que não ia dar certo, desistiu, voltou para o manual ou vice-versa, à vontade. Só toma cuidado, tá, com esse ping-pong. Vou começar um, depois eu faço outro, vou voltar para outro, que o tempo passa, tá? O tempo passa, acaba, e aí você no final não fez nenhum nem outro. Então toma cuidado com isso, tá? Mas só dizendo, para desmistificar, não estou forçando vocês a fazer o manual, não é isso, mas queria desmistificar que às vezes a gente tem a falsa impressão que, eu vou fazer o seguinte, vou fazer ele manualmente, com lápis, mas se eu ver que não vai dar certo lá para o último dia, eu faço digital, porque digital é rápido. Não é, tá? Não é, e eu já vi muitos alunos se frustrando em relação a isso, tá? Fala, pô, professor, eu deixei para o último dia, eu fui fazer digital e aí eu vi que ficou ainda pior. Acontece, é como eu disse, até principalmente para quem não tem muita prática nessa pintura digital, não é tão trivial assim, tá? Enfim. Pois é, o Mike resumiu de uma maneira muito melhor que a minha. Assim, requer experiência, tá? Então, no software em si, no uso de brushes, da pintura, os valores tonais, reforço, tá? Não é tão trivial a ponto de, mais uma vez, principalmente a pele parecer natural. Então fica um negócio falso, tá? Tomar cuidado. No manual, qual o grande desafio do manual? Contraste. Muito comum, tá? Muito comum os desenhos ficarem muito claros. E aí nisso eu já falo. A imagem de referência vai ser o guia de vocês. Independente de qual vocês escolherem, vai ser o guia. Então, basicamente o que a imagem traz ali. Onde está branco é branco, onde está preto é preto, onde está cinza é cinza, de acordo com o tom de cinza da foto. Então, ela é o guia. Então, eu escuto muito. Professor, eu preciso escurecer? A resposta é um pouco grosseira, mas é sincera, tá? Tá parecido com a foto? Se não está, tem que corrigir. Isso é o quê? Tá mais claro? Tem que escurecer. Tá escuro? Precisa clarear. É simples assim, tá? Então tem que criar essa escala, mas eu digo por experiência. O que geralmente acontece é que os desenhos ficam muito claros, tá? Claros. Geralmente são claros. São raras às vezes, acontece, mas são muito raros. A pessoa faz mais escuro do que deveria. Então, geralmente o padrão das correções é tem que escurecer mais, tem que contrastar mais, tem que escurecer mais e assim por diante. Não, calma, a gente vai devagar. É assim, a dica que eu dou é: quem tiver a mão muito pesada, moderação, tá? Então, nesse caso, é preferível que faça um pouco mais claro e depois vai escurecendo. Mas o que eu posso dizer por experiência é que a grande maioria faz o desenho geralmente muito claro. Então, quase sempre precisa escurecer, tá? Não são raras as vezes, tá? Principalmente quando você começa no acabamento. Então, sei lá, vou começar pela pele. Então, fazendo a pele, fica com medo que está escuro demais, mas justamente porque não tem o referencial da folha. Então, quando você vai fazer, sei lá, você preenche a camada de cabelo toda preta e você vai ver que aquilo vai ficar muito clara a pele. Então, essa relação de contraste, de claro e escuro, acontece demais, tá? Muito bem. De uma forma resumida, dificuldades de cada uma delas, tá? A primeira, como eu disse, não tem muito essa questão de linhas de expressão, então é um desenho muito limpo. Isso traz um desafio, principalmente para a etapa de acabamento. A etapa até de line art acaba sendo um pouco mais fácil por não ter tantas essas linhas, mas o acabamento é mais difícil porque você vai ter que ter um degradê contínuo, muito suavizado, não tem intervalos, tá? Então, para você não deixar esse rosto marcado é muito difícil. E se qualquer marca você criar no desenho, vai envelhecer muito a pessoa. Então vai criar justamente essas linhas de expressão que não existem nesse desenho. Outra coisa, integrar os elementos. Por ser um rosto muito limpo, você conseguir integrar olhos, nariz e boca de forma que eles não pareçam flutuar no rosto é difícil. Então é bem difícil. Elementos que são secundários, que eu não cobro tanto, tá? Então, precisa fazer cabelo? Faça o contorno do cabelo, mas não precisa se preocupar com os fios exatamente, tá? A ideia é rosto, consiga detalhar bem o rosto. Cabelo, se fizer um acabamento bem rascunhado, só contorno ali um pouco mais grosso, principalmente para quem for fazer manual, tem que ficar preenchendo isso tudo de preto, beleza, relaxa, não é esse o foco, tá? O foco é rosto. Precisa de fundo, esse tipo de coisa? Não, o foco é rosto, tá? Então se apegue ao rosto. Mas o rosto sim é o mais próximo possível da referência. Então, esse o difícil é justamente por ser um desenho muito limpo,
ter essa construção integrada dos elementos e esse degradê na etapa de acabamento, eu particularmente acho difícil. Segundo é o cabelo, é o tormento de muitos, tá? Como eu disse, cabelo é acessório, alguns fazem, tá, até para treinar essa textura do cabelo, legal. Não é obrigatório, então é bem-vindo, não precisa fazer um capacete nela também, mas é bem-vindo. Mas não é obrigatório. Esse eu já acho mais legal, por exemplo, o tom de pele eu já acho muito mais fácil de sombrear do que o primeiro. Então esse aí já tem um tom mais escuro, você já consegue trabalhar muito melhor a volumetria, então eu particularmente acho mais fácil. Para integrar boca e rosto, eu já acho bem mais simples e já tem algumas linhas de expressão que se teu desenho ficar um pouco marcado na luz e sombra, tem como disfarçar. Não estou dizendo que vai corrigir completamente, mas tem como disfarçar. Beleza, qual a dificuldade desse? Justamente por ser um tom de pele mais escuro, quem tem uma mão muito leve vai ter um tom muito claro e vai ter que escurecer, tá? Então tenha em mente que esse já é um rosto naturalmente mais escuro, então tem que escurecer um traço. Então essa seria uma das dificuldades. De estrutura, tá? Eu diria que é a mesma dificuldade, tá? Então na parte da estrutura do primeiro para o segundo, tá? Cada um tem a sua dificuldade, não tem muito que um ser mais difícil que o outro. Esse aqui. Esse aqui, assim, é um meio termo, tá? Então, é um rosto que exige um acabamento muito similar ao segundo exemplo, tá? Opção 2. Mas tem os desafios justamente da barba, que não tem como fugir, tá? Cabelo a gente pode até ignorar, mas a barba, nesse caso, está integrada no rosto, tem que fazer. Então, tem que tomar um pouco cuidado desse acabamento. Às vezes a pessoa faz o negócio meio que no automático. Essa questão de fazer fio por fio fica um negócio um pouco falso, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então tem em mente, tipo, não quero desenhar barba, evita essa opção, tá? Escolha outra. Mas a vantagem desse, tá? Então tem um rosto também bastante contrastado, então isso já naturalmente tem regiões claras e escuras muito bem definidas, o que sempre facilita para luz e sombra. Então, para quem está achando esse aqui primeiro mais fácil para sombrear, pelo contrário, esse aqui eu acho mais difícil, os outros dois eu acho mais fácil, pelo contraste, tá? Cada um pode ter uma opinião diferenciada, então cada um vai analisando aí as opções. Então, o desafio desse é justamente ter essa parte da região da barba e também o contraste, saber que vai ter áreas bem escuras, então vai ter que escurecer mais. Quem tem a mão muito leve vai ter que escurecer bastante nessa parte do contraste. E estrutura desse. Esse, por ter a parte da barba, assim, não precisa fazer os detalhes na estrutura, tá? Pode simplesmente fazer a região da barba em si, não precisa fazer os fios no desenho da line art, tá? Então já estou dizendo que pode simplificar essa line art na estrutura, mas no acabamento não tem como fugir, tá? Então no acabamento tem que fazer sim. O último vai que, né? Alguém queira encarar. Para dizer que esse aqui não é só desgraça, a vantagem desse. Esse é o que tem o rosto mais marcado. Ou seja, o que dá uma tolerância maior para erros. Então, se você errar na luz e sombra aí, na parte do rosto, em várias partes, você tem como corrigir fácil, fácil. Muito fácil. Porque é um rosto já naturalmente todo marcado. Então, isso te facilita nessa parte do acabamento. Estrutura, sim, estrutura dá trabalho, até porque tem um rosto muito marcado, muitos vincos, mas é o que eu disse. Te dá uma liberdade maior de arriscar nessa parte dos traços e você pode até sobrecarregar um pouco mais, ou seja, você pode fazer ele até um pouco mais enrugado do que ele necessariamente é, e ainda assim vai ficar muito próximo do original. Coisa que é justamente o extremo oposto da opção 1. A opção 1 é um rosto totalmente limpo, então, qualquer marca vai envelhecer e muito a pessoa. Aqui já é o inverso. É um rosto já totalmente marcado. Então, se você fez ali uma ruga a mais, uma ruga a menos, tanto faz. Talvez você corra isso de nem notar, as pessoas nem notarem. Então, essa parte aqui embaixo do olho. Então, são tantos detalhes que se você acabou esquecendo uma, fez uma a mais, tanto faz. Vai acabar passando batido, você não vai perceber isso. Beleza? Dúvidas? As entregas, porque são datas diferentes, justamente para vocês não correrem o perigo de deixarem para a última hora, e acontece sempre, então, principalmente essa parte da estrutura, que tem que ser feita primeiro, obrigatoriamente, e aí chega nas últimas horas do último dia, então, no dia 9 de dezembro, nas últimas horas, a pessoa resolve que tem que fazer o acabamento, ou seja, sai daquele jeito, né? Então, já faço entregas separadas para ter essa obrigatoriedade que você tenha pelo menos uma semana
para poder fazer o acabamento. E olhe lá, ainda é bem puxado, tá? Mas pelo menos uma semaninha para acabamento. Sim, a estrutura é que tem um prazo maior, até porque tem que ter essa paciência, tá, de fazer e reestruturar e reavaliar para ver se realmente está correto e aí para ter a certeza depois de fazer o acabamento. Dica, tá? Se vocês conseguiram terminar a estrutura antes do dia 2, beleza, registra se você achou que está tudo ok, já tem uma estrutura de qualidade, vai lá, registra, digitaliza, envia para o SIGA, já garante a entrega, beleza, e já pode começar o acabamento. Não é porque não terminou essa data do dia 2 que vocês são proibidos de fazer o acabamento. Vocês já sabem a atividade toda. Então vocês sabem que até o dia 9 tem que terminar o acabamento. Se vocês chegaram lá no final de novembro já com tudo pronto, não tem o porquê esperar até o dia 2 para começar o acabamento. Só registra, tá? Preciso dessas duas etapas separadas. Já tive casos com os alunos que eles começaram o acabamento e falaram: não, pô, você tem que pelo menos registrar a entrega da estrutura. Então, garanta, administre o tempo, tá? Se vocês acham que vocês são muito mais rápidos na estrutura do que no acabamento, administrem de uma forma diferenciada. Só preciso das entregas e as entregas têm as datas pré-definidas. Beleza? E qualquer dúvida, a gente está estourando o tempo também. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá? A gente vai desmistificando essa atividade pelo Discord. Só digo e repito, tá? É aquela história, sempre no otimismo, mas tem que ser falado. Não deixem para a última hora, tá? Não deixem para a última hora, é uma atividade que exige bastante, tá? Eu sei que o tempo de vocês está bem corrido, o meu também, mas não deixem para a última hora, porque é uma atividade que frustra bastante, tá? Se vocês deixarem para as últimas horas antes da entrega, a chance de não ficar um acabamento legal ou até uma estrutura que fique ruim vai ser muito grande. E não são raras as vezes que a pessoa se frustra na primeira etapa e aí já acha que automaticamente já não tem como salvar a segunda. Eu encaro de forma separadas, tá? São duas entregas separadas, ou seja, a primeira tem toda essa questão da semelhança, a segunda eu vou analisar acabamento. Não me interessa muito se a pessoa está parecida ou não, tá? Interessa se o acabamento está condizente ou não. Agora, semelhança é na primeira etapa, então, de estrutura. Então, fiquem tranquilos. Não é, eu já fui mal na estrutura, automaticamente eu vou mal no acabamento. Não. A pessoa pode não estar parecida, mas que está com acabamento muito bom. São coisas independentes. Então, são avaliações diferentes, são abordagens diferentes para cada uma delas. Certo? E era isso. Obrigado a todos. Então, quem tiver dúvida, entre em contato, tá? Inclusive, se for sobre a atividade de hoje, como eu disse, hoje é um pouco mais corrida, vou tentar responder assim que possível, mas eu já vou estar emendando com outra aula agora. Mas assim que possível eu respondo. E quem tiver depois conferindo o conteúdo gravado e tiver com dúvidas, também não deixe entrar em contato, tá? O material de hoje vai estar compartilhado com vocês, assim como depois as imagens, assim que possível. E eu vou mandar algumas dicas tutoriais para vocês se ambientarem sobre isso. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, boa noite, até a próxima. Fiquem bem, fiquem com saúde, até o próximo encontro 5. Obrigado e desculpa as coisas de hoje, a confusão. Valeu. Valeu, boa noite.